Nesse vídeo a gente aborda como as questões de gênero atravessam as relações colocadas para as escolas nesse tempo de pandemia e se relacionam aí com as questões colocadas para o campo da educação escolar nesse momento. Para isso, a gente traz aí a análise de dois pesquisadores das questões de gênero e do campo da educação, e a partir da análise desses pesquisadores, a gente consegue dimensionar o quão complexos e diversos são os processos sociais e educacionais que as relações de gênero levam para as escolas. Nesse sentido, esses pesquisadores vão trazer para a gente um debate de questões específicas sobre a vida das estudantes meninas, das estudantes mulheres, das professoras mulheres, os impactos da pandemia no trabalho docente feminino, sobretudo. Para além, esses pesquisadores trazem para a gente uma análise sobre a intensificação das violências contra mulheres e população LGBTQI+, nesse momento de pandemia. E, por fim, analisam aí a necessidade cada vez maior, cada vez mais asseverada de se levar o debate da discussão de gênero para o interior das escolas e para a relação dos educadores com as famílias dos estudantes. Nesse vídeo eu queria abordar uma discussão que é muito complexa, muito difícil da gente perceber relações imediatas entre a dinâmica do ensino presencial e do ensino à distância no contexto dessa epidemia. Aparentemente, as dimensões de gênero elas não são muito adequadas, não se revelam muito presentes nesse debate. Mas se nós pegarmos dois fatos que são extremamente importantes, que aconteceram nos últimos dias e que são relevantes no debate atual sobre gênero, nós vamos perceber que há um diálogo, há uma tensão sobre essa discussão, sobre esse pano de fundo sobre a escolarização. O primeiro é que no dia 25 de abril, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional as várias decisões das câmaras municipais de vários municípios no Brasil inteiro, inclusive aqui em Belo Horizonte, de impedirem o debate de gênero na escola, de dizerem que esse debate ele não era adequado e que não deveria acontecer, utilizando princípios que norteiam o que se nomeou ultimamente de ideologia de gênero, que nada mais é do que ações e pensamentos e práticas anti-gênero, que combatem o gênero e que pretendem que a discussão de gênero não seja feita na escola. Essa decisão do Supremo ela é muito importante porque invalida ações na gestão municipal, no âmbito das câmaras municipais, que buscavam, nas suas redes específicas, fazer com que os professores fossem impedidos de realizar esse debate. O que nos indica, pelo menos no atual momento, de que é impossível você ter esse tipo de decisão nessa instância, o que o Supremo vai dizer que é uma decisão que compete à União, portanto, cabe aos órgãos federais discutir e debaterem esse tipo de política. É claro que já existe todo um debate no Brasil, toda uma articulação no Brasil, dos defensores dessas posições, de fazer com que ou a presidência da República ou a Câmara Federal, o Senado, venham a produzir legislação sobre isso. O que, no momento, não é muito factível. Pode ser que isso venha a acontecer. Mas é uma grande vitória mesmo assim, porque isso traz para nós, professores, a dimensão de que é a escola o lugar que discute gênero. Porque é na escola que os meninos e meninas estão vivendo e expressando gênero, enquanto uma vivência, enquanto a prática social, cultural, que os constitui identitariamente. A gente não precisa pensar em trazer o gênero para a escola. O gênero já está lá. No amplo espectro, na ampla diversidade que os meninos vivenciam essas possibilidades de afirmação enquanto meninos e meninas, enquanto estarem experimentando e produzindo em torno da sua própria identidade expressões e afirmações de gênero. Então é muito bom reconhecer isso,
mesmo no momento em que as escolas municipais e as estaduais, né, estão sem aulas presenciais. Essa foi uma grande vitória. Nos permite pensar de que a escola ela é o lugar adequado a esse debate. A segunda questão que eu queria trazer, essa muito mais importante do ponto de vista da sua relação imediata com a pandemia, é o aumento das violências de gênero. Tanto as violências contra mulheres, né, as violências feitas às mulheres, quanto as violências feitas a LGBTs. Violências essas que são a velha violência doméstica, né? No Brasil, a cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem algum tipo de violência, e boa parte dessas violências são feitas por parceiros, companheiros, maridos, namorados. E com a pandemia, com a necessidade de mantermos reclusos, né, em isolamento social, e essa violência tem aumentado. O que é extremamente importante nós pensarmos como a pandemia, como a exigência do isolamento social, ela cria uma expressão de gênero e ela, de certa maneira, revela dinâmicas que já eram conhecidas, dinâmicas que já eram sabidas, mas revelam a sua brutalidade, a sua permanência, o seu recrudescimento em contextos de isolamento. Quer dizer, as mulheres, que são aquelas sobre as quais cai, né, as dimensões de cuidado da família, cuidado dos incapazes, cuidado dos filhos, cuidado dos pais, das mães, são essas também que em situações de isolamento são vítimas da violência doméstica. Isso, obviamente, em situações de muita precariedade do ponto de vista do que se pode fazer, do que se pode agir, né, de como lidar com essa situação, né? São mulheres que estão em condições muitas vezes de subalternização financeira, econômica, de estrutura da vida. Elas dependem desse marido, elas dependem desse namorado, desse violentador, desse agressor. Então, isso já demonstra, inclusive, um aspecto importante é de que temos que cuidar das famílias, né? E, contrário àquilo que diz a ideologia de gênero, os defensores de que o lugar da educação é a família, a gente já pode perceber que, além das famílias não estarem preparadas para educar do ponto de vista profissional, do ponto de vista da exigência educativa que pesa sobre a escola e a necessidade de que tenhamos uma escola cada vez mais atentada, né, atenta, disposta, disponível a pensar formas e estratégias educativas. A família não tem essa competência. Ela também, de fato, não tem uma competência inata e natural a cuidar das dimensões de gênero. Porque se é lá que acontece a violência, não é lá também que vai se dar uma educação de gênero capaz de romper com essa violência. É necessário também pensarmos estratégias do ponto de vista das políticas públicas, não só de lidar com as desigualdades de gênero e as questões da diversidade sexual no interior da escola, mas também do ponto de vista de forma como as famílias tratam essas dimensões. Então, nesse aspecto, essas duas questões elas se tocam, elas retomam um debate que talvez seja necessário, inclusive, em outro momento, quando retornarmos, né, a educação presencial nas escolas, a gente voltar a fazer. E um outro aspecto também importante é a violência contra LGBTs, que é uma violência não só do ponto de vista doméstico, que se acentua, mas do ponto de vista público. Essas pessoas possuem, além dessa dinâmica que se apresenta no interior do espaço doméstico, elas são violentadas no espaço público, né? Porque elas não são desejáveis que ocupem esse espaço. Então são questões delicadas que se colocam nesse momento de impedimento da circulação. Eu quero destacar um pouco a realidade das educadoras, das profissionais da educação e também das estudantes. Uma pesquisa do INEP mostra que as mulheres representam 71% dos educadores. Também são mulheres a maioria das responsáveis pelas direções escolares. As incertezas, as angústias e os desafios do trabalho remoto atingem de cheio essas mulheres, essas profissionais da educação. Porque essa pandemia, ela intensifica um problema que não é novo na vida das mulheres, que são as diversas jornadas de trabalho que nós mulheres acumulamos, como mãe, como dona de casa, como profissional, muitas vezes trabalhando em 2 ambientes diferentes e também muitas vezes como estudantes,
Uma pesquisa recente realizada no Reino Unido evidencia que as mulheres tiveram sua produtividade reduzida nessa quarentena, enquanto os homens tiveram um aumento expressivo da sua produtividade. Esses dados que eu estou citando, eles só reforçam o que eu já havia falado dessa intensificação na jornada de trabalho das mulheres. Porém, o maior agravante nesse momento é que essas jornadas estão acontecendo simultaneamente no mesmo ambiente, que é a casa. Então, a casa se tornou seu lugar de trabalho, o seu lugar de ser mãe, com dedicação 24 horas, inclusive, com muito mais apoio às atividades escolares dos filhos e também às tarefas domésticas. Já em outro cenário, nós temos aí a realidade das estudantes. Nem sempre a casa representa um lugar seguro ou um lugar de paz para muitas das meninas e das jovens. A escola, para essa parte das meninas e das jovens, é o único lugar que elas de fato podem se dedicar às atividades escolares e também é de fato o único lugar que elas se sentem seguras. Estar em casa para muitas dessas meninas significa estarem expostas a diversas violências e também a uma sobrecarga dos trabalhos domésticos. Ou seja, a casa pode ser muitas vezes um ambiente extremamente hostil para essas meninas, para essas adolescentes. Para finalizar esse vídeo, eu queria citar uma frase da Angela Davis, que é uma filósofa negra americana e também professora, e ela fala assim: temos que falar sobre libertar mentes tanto quanto sobre libertar a sociedade. E eu, Simone, digo para vocês que em tempos de negação da ciência, de desprezo pela educação e de ataques constantes aos direitos sociais, nós mulheres precisamos criar estratégias de fortalecimento coletivo